Estamos mudando de fase nesse joguinho, minha gente. Agora é dia 17 de julho. E apesar disso daqui não ser Game of Thrones, nós teremos uma jornada épica entre Áries e Libra com direito à cauda e cabeça do dragão, que vai durar até o dia 11 de janeiro de 2025. Bebê, será um período longo e por isso eu quero muito bater um papo com vocês sobre todos esses processos que nos aguardam. E se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você tá no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, aciona o sininho para não perder nenhuma movimentação no céu e já deixa o teu like nesse vídeo que ajuda bastante o meu trabalho. Mas agora, pega uma pipoquinha, se aconchega por aí, porque por mais que eu quisesse ser rápida e sucinta nesse assunto, pelo tamanho do roteiro eu já percebi que não vai ser, mas eu garanto a você que vai valer cada minuto. Nós temos nesse momento então a mudança de eixo dos nodos lunares. E o que são esses nodos lunares? Eles não são planetas, eles não são asteroides, eles são na verdade pontos virtuais lunares. Eles são um cálculo matemático, na verdade, né? Esse cálculo é da órbita da Lua ao redor da Terra e da Terra ao redor do Sol. É matemática pura. E o meu professor de matemática que achava que eu não ia fazer nada com o que ele me ensinou. Na verdade, ele estava certo, né? Que quem faz isso é o programa, não sou eu. Mas não é por não serem astros que esses pontos não têm um papel relevante. Muito pelo contrário, eles têm um papel importantíssimo na interpretação de um mapa natal e também na interpretação desse mapa geral do período em que a gente está vivendo. Nó do Sul e Nó do Norte, também conhecidos como cauda e cabeça do dragão, respectivamente, e eu confesso que eu adoro esses nomes, eles são uma resposta sobre o nosso direcionamento pessoal e também o direcionamento da humanidade. Afinal, a cauda e a cabeça do dragão são como setas, né? Eles impulsionam a gente para o nosso futuro. Então, quando eles se movimentam e eles mudam, na verdade, de eixo, eles estão falando de para onde essa humanidade está indo. Existem três coisas fundamentais que a gente precisa saber sobre os nodos para poder entender o que está acontecendo. Primeiro, os nodos, eles fazem um walker, né? E daí quando eu estava escrevendo isso eu fiquei pensando, gente, será que é daí que o Michael tirou, né? Porque moonwalker, né? O andar da lua, ele anda de ré. A lua não faz retrogradação. Mas, bom, enfim, né, volta, né? Eu me perdi muito nessa daí. Mas, enfim, os nodos, eles andam de ré, né? Eles fazem esse movimento contrário, porque eles estão saindo de touro, esse eixo touro-escorpião, para ir para Áries-Libra. Então, eles estão fazendo este movimento aqui anti-horário, no caso. E esse é um ponto fundamental para você entender o próximo passo. Segundo ponto, então, é que eles sempre estarão em lados opostos da mandala do zodíaco. Eles estarão em eixos de signos opostos e complementares. Então, se ele está entrando agora o nó do norte em Áries a 0 grau, o nó do sul está exatamente a 0 grau de Libra. Lembra? Matemática pura ali? Pois é. E isso, gente, dá uma mágica tão incrível que vocês vão ver. E 3, esses eixos, eles mudam a cada 1 ano e meio, mais ou menos, ali. Então, a gente teve touro e escorpião perdurando do período de janeiro de 2022 até agora o meio do ano, né? E por isso nós teremos Áries em Libra até 2025, início de 2025. E esse é um período de direcionamento e transformação muito importante, por quê? Esse também é um movimento, a tônica que trará a força dos eclipses desse período. Quem é mais Caxias já deve ter percebido aí que os eclipses de um período específico, eles sempre se dão nos mesmos signos. Então, nós tivemos ano passado os movimentos do eclipse em touro e escorpião e a partir de agora nós teremos uma tônica mais focada nos movimentos de Áries e Libra. Eu acho que eu cheguei a falar isso lá naquele vídeo dos regentes, né, no início do ano.
que eu falei que a gente teria eclipses híbridos, né, com essa mistura de signos, justamente por conta da transição que a gente está passando aqui dos eixos. Então nós tivemos um primeiro eclipse de Sol e Lua em Áries, e também tivemos o segundo eclipse em maio, se eu não me engano, sou meio ruim de data, mas eu acho que foi em maio, ainda de Sol em Touro e Lua em Escorpião. E agora em outubro a gente vai ter novamente um eclipse de Sol e Lua em Libra, né? Lembra? Áries, Libra. Agora, né, como os regentes do eixo. E nós teremos o último eclipse de Sol em Escorpião e Lua em Touro para finalizar esses processos de coagulação e liberação que esse eixo trabalhou junto com a gente durante todo esse período. Então, inclusive, aproveitem o último eclipse do ano para resolver tudo que vocês tiverem que resolver, porque nós mudaremos definitivamente de tônica a partir do próximo ano. Agora que vocês já entenderam como funcionam então os nodos, como eles se posicionam, como eles transicionam, qual é essa movimentação e o tempo que eles duram, né, nesse período, vamos entender qual que é a influência, o direcionamento que eles trazem na nossa vida pessoal e global. Na astrologia tradicional moderna, entende-se os nodos como pontos que vêm nos direcionar para esse desenvolvimento humano espiritual, até de uma forma um pouco subjetiva, tendo o nó do sul como a nossa bagagem, aquilo que a gente traz, tanto de outras vivências, como do próprio sistema familiar ao qual a gente pertence, a nossa ancestralidade, né? E muitas vezes esses movimentos são até inconscientes daquilo que eu sei, que eu conheço, que eu projeto, que eu tenho como oportunidade de projeção, e ficam muitas vezes ali adormecido por falta de consciência, mas que estão disponíveis como ferramentas para que a gente possa então se desenvolver. Sendo o nó do norte, a cabeça do dragão, a energia de projeção desse desenvolvimento, como a gente pega essas ferramentas e utiliza isso para a gente se projetar diante do nosso propósito, da nossa energia de desenvolvimento, daquilo que a gente veio fazer realmente aqui. Na astrologia kármica existe uma visão que traz um plus para essa perspectiva do que são então nó do sul e nó do norte, ou cauda e cabeça do dragão. Eu confesso que foi aqui que a astrologia kármica ganhou o meu coração. Dentro da astrologia kármica entende-se que os nodos, eles são grandes ferramentas para que a gente trabalhe as liberações kármicas que nós trazemos. Então o nó do sul e o nó do norte, por serem esses pontos lunares, né, a lua traz essa energia kármica, são excelentes auxiliares para que a gente trabalhe as liberações kármicas lilithianas. Eu não quero mergulhar muito nesse assunto, né, de astrologia kármica, astrologia tradicional, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. A ideia desse vídeo é trazer essas informações de forma prática para que vocês possam usar no dia a dia, no desenvolvimento de vocês, e não ficar aqui falando astrologuês para vocês, me exibindo chato, né? Mas vocês precisam entender também que esse nó do sul, ele traz várias experiências de vidas passadas também, né? Então essas experiências vêm recheadas também de ferramentas, de conhecimentos, disponibilidades inclusive de talentos, enfim, coisas que a gente vivenciou no passado, em vidas passadas, e traz agora e temos disponível de forma inconsciente para essa vida também. Porém, não são só coisas boas que nós trazemos, então muitas vezes quando não bem trabalhadas essas questões que a gente traz junto com a gente, isso pode se tornar uma grande âncora, que bloqueia inclusive todos os processos de liberação de luz e sombra do teu autoconhecimento, e acabam sendo aquele calcanhar de Aquiles que te impede muitas vezes de projetar o teu melhor nessa vida. Socorro, Dani, como é que eu faço para liberar essa âncora que eu nem sei que existe na minha vida? Com a cabeça do dragão, como o nó do norte, olha que maravilha, né? O nó do norte vai apontar, tipo assim, olha, né, com luzes de neon, para onde você direciona então essas ferramentas ancestrais das tuas vidas passadas que tu tem disponível, e que tu pode usar isso então para essa liberação não só do teu potencial, mas para fazer a tua vida fluir.
Segura essa informação aí, porque eu vou usar isso exemplificando com os nodos atuais, tá? Que a gente tem. Eu falei que eu não ia me aprofundar e olha eu me aprofundando aqui. Mas enfim, segura. Vou trazer isso para vocês de brinde nesse vídeo. Mas antes disso, lógico, vocês precisam entender então como atuarão nó do norte em Áries, nó do sul em Libra. Quando a gente fala de Áries e Libra, a gente já vê duas coisas aqui, né? O eu e o outro. O primeiro signo da mandala e o sétimo signo da mandala. O representante do ascendente e do descendente. Como eu sou e ajo no mundo e como eu me relaciono com o outro. Pegaram aí? Já conseguiram entender qual que vai ser a tônica desse período? Áries é o signo das iniciativas, do movimento, da motivação e da conquista, né? Regido por Marte, um signo de fogo ativo, que traz o arquétipo do masculino e yang. Então ele está diretamente ligado aos nossos movimentos, à movimentação do nosso eu na vida, né? Das nossas conquistas, do nosso posicionamento no mundo. Do outro lado temos Libra, a balancinha do zodíaco. Traz a energia da cooperação, traz a energia do equilíbrio, da diplomacia, dessa sensibilidade criativa e da entrega. É um signo de ar, um signo mais passivo ou pacífico, com um arquétipo feminino yin e também regido por Vênus, ninguém mais, ninguém menos do que Vênus. Então ele está ligado sim com essas dinâmicas da entrega com o outro, do relacionar-se com o outro, com essa abertura e colaboração com a vida. Os librianos tendem a ter quase esse charme de levar a vida de uma maneira fluida, equilibrada, harmônica. Por isso são opostos complementares. Por mais que eles pareçam diferentes, eles acabam trazendo uma força de criação quando juntos, que trazem uma magia incrível de renovação e transformação para os nossos processos, tanto individuais como de humanidade. E olha que a gente está precisando dessa renovação, sem dúvida nenhuma. Nós viemos de um eixo, né, de Touro e Escorpião, onde a gente trabalhou justamente essas liberações emocionais, todo esse desprendimento, para que a gente pudesse então coagular coisas realmente valiosas, situações, emoções valiosas, para que a gente pudesse se estruturar para esse novo processo que chega agora então. Por isso que eu disse que os últimos eclipses em Touro e Escorpião serão a rapinha do tacho para você realmente resolver todos esses processos de liberar aquilo que você sente que não serve mais e coagular aquilo que realmente importa na sua vida. Recapitulando então o processo dos últimos eixos que estavam ativos aí, não foi bem isso que a gente viu de 2022 para cá? Essa quebra, liberação, transformação e mudança de várias situações e criação de outras, né? Governos caindo, economias ruindo, outras se estabelecendo, se estruturando. E agora com esse eixo de Áries e Libra, a gente tem a oportunidade de avançar, de progredir, de ir em busca de novos caminhos a partir dessa diplomacia, desse movimento harmônico e equilibrado, amoroso de Libra. E daí sobem os créditos, né? Acaba o conto de fadas, porque infelizmente é o que nós vemos por aí, que nós ainda não estamos nesse ponto de evolução. Quem dera a gente pudesse dizer que essa é a prospecção futura para a humanidade. Mas nem tudo está perdido. Vamos olhar isso também para um outro aspecto. O nó do sul em Libra mal aspectado, ele pode trazer uma diplomacia ruim, né? Essa manipulação, a vaidade, muitas vezes a superficialidade, movimentando essa cabeça do dragão em Áries para um movimento cada vez mais egoísta, para um movimento cada vez mais agressivo, mais intransigente. Afinal de contas, Áries é regido por Marte, o deus da guerra.
E a gente já está vendo isso se movimentar cada dia mais, de um movimento agora global falando, né, das movimentações cada vez mais atiçadas por outros países desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então a gente já começa a ver todo esse barril de pólvora sendo atiçado cada vez mais. Vocês sabem que eu não gosto de trazer assuntos catastróficos aqui, então a gente vai olhar sim para tudo isso com bastante racionalidade. Não quero pessoas amedrontadas nesse vídeo, mas a gente precisa trazer realidade diante das energias que estão pairando sobre a nossa cabeça e o que a gente pode fazer para influenciar nisso tudo com consciência. Eu não tô aqui para trazer para vocês uma perspectiva poliana, gratilux das coisas, não. Mas também convenhamos, né? Se a gente também não tem uma visão otimista e, acima de tudo, se responsabiliza pelos processos do qual a gente está vivendo com o todo, a gente nem levanta da cama, né, minha gente? Porque notícia ruim tem o tempo todo por aí. Então, por isso, eu quero trazer para vocês uma perspectiva individual dessa dinâmica, porque eu acredito sim que se cada um cuidar do seu jardim, logo logo a gente tem um ecossistema saudável e muito fortalecido que acaba reverberando para esse todo. Então vamos entender como essa dinâmica dos nodos interfere no nosso microcosmo para que o nosso micro possa influenciar o macro. Se eu sei que a energia fluente, dinâmica desse período tá dentro desse eixo Áries e Libra, então eu já entendo que as minhas relações, independente de que casa que esses signos ocupam na minha mandala pessoal, eu sei que as minhas relações, os meus relacionamentos terão uma tônica forte durante esse período de 1 ano e meio. Então eu preciso olhar para as minhas relações, como eu me coloco, né? Qual é a minha dinâmica dentro dos meus relacionamentos nesse momento e como eu posso fazer para trabalhar e melhorar tudo isso usando justamente esse movimento de Libra em Áries, essa dinâmica de projeção para que as coisas possam melhorar e fluir dentro da minha vida. E quando eu falo de relacionamentos, não estou falando só de relacionamentos amorosos, como eu me relaciono com o outro, né? Então isso abrange relação como um todo. Então eu devo procurar me conectar com essas ferramentas librianas dentro de mim. Então fazer um movimento de equilíbrio, de harmonia, de diplomacia, gentileza e amorosidade. Como que tá o meu olhar para o outro, né? Como eu me relaciono com o outro? Qual que é essa abertura? E é interessante olhar também se eu não estou me anulando demais dentro dos meus movimentos com o outro. Afinal de contas, esse eixo também trabalha esses pontos, né? Do quanto eu acabo me paralisando, quanto eu acabo sublimando coisas importantes dentro de mim em nome do todo, desse movimento ativo, do externo. A gente está falando de energia passiva e receptiva e ativa e projetiva. O caminho do meio aqui dessa conversa é o ponto importante que a gente deve procurar chegar para poder fluir nesse 1 ano e meio. Então, através desses trabalhos de generosidade e gentileza, que parte de uma gentileza com você mesmo também, é que você pode então se projetar dessa forma ativa, proativa, onde você realmente pode projetar para o todo essa energia dinâmica que você tem disponível dentro de você, com ousadia, com coragem, né? Com esse dinamismo, sem se anular, mas também sem se impor. Olha que bonito esse jogo, né, de equilíbrio. É forte e poderoso também esse trabalho do eu. Agora que vocês entenderam quão opostos e complementares esses dois signos são, vocês vão entender por que sabiamente esses nodos são ferramentas para a liberação lilithiana que eu falei para vocês, desse trabalho de luz e sombra. E esse é um trabalho complexo, mas muito poderoso e bonito, e como eu disse, não é à toa que eles funcionam dessa forma. Então vem comigo para a gente poder entender isso e de repente você conseguir aplicar aí com os teus nodos pessoais. Rapidamente aqui também, Lilith fala sobre as nossas sombras, certo? Esses processos internos de luz e sombra. E não à toa, ela passa em trânsito 9 meses em um signo. Bem emblemático esse número, né? 9 meses, uma gestação. É tempo suficiente para a gente gestar todos esses processos para poder renascer. Pois muito que bem. Onde ela está passando essa temporada de 9 meses, então, esse ano?
em Leão. É o signo do eu, é o signo da coragem, da autoestima, da autovalorização do ser, do eu essencial. E onde são as sombras dessa energia de Leão? O egoísmo, esse movimento muitas vezes destrutivo, imperativo, impositivo, de um eu arrogante, um tanto quanto até ganancioso às vezes, e qual também é um contraponto dessa sombra, né? Um eu apagadinho, um eu pouco criativo, um eu que não projeta a sua essência divina para o mundo. Você pode inclusive estar sentindo hoje, durante esse período, justamente esses movimentos que eu tô falando, né? Desse questionamento dos teus posicionamentos, de não conseguir colocar as tuas capacidades, as tuas habilidades no mundo, ou sentindo que você tá às vezes forçando uma barra, forçando uma persona daquilo que você não é. Então esses nodos lunares atuais que estão começando com essa jornada nova em Áries e Libra, eles vêm justamente para liberar esses processos kármicos deste período, né, que foi coagulado neste período, lembrando que agora nós estamos falando de uma maneira global, para que você possa aplicar então aí, de repente, na tua vida pessoal e no teu mapa, desses movimentos dessa Lilith em Leão. Então nós temos como ferramentas para liberação desse ego doentio, ou até mesmo desse eu apagado, dessa dificuldade de projeção, a partir dessas ferramentas que são trazidas através dessa diplomacia, da gentileza, do carisma, né, que Libra traz, de toda essa amorosidade, para que a gente possa equilibrar isso e projetar de forma ativa esse eu bem trabalhado, esse eu divino e essencial que nós temos como egrégora nesse momento. Então nós, como humanidade, agora podemos equilibrar através da gentileza, de como a gente se relaciona com o outro sem se anular, como a gente se relaciona com o outro sem se impor, né, através de uma energia dinâmica, criativa, né, essencial, a partir desse olhar para o todo e das nossas relações individuais, independente de serem amorosas ou não, de uma forma que a gente pode liberar esse eu criativo, forte, fortalecido dentro das próprias capacidades e habilidades de transformação de mundo, através dessas liberações. Então a gente libera esse karma ancestral, a gente libera toda as trevas que a gente traz de um eu egoísta que só busca cada vez mais conquistar, que busca cada vez mais se projetar de forma impositiva, imperativa sobre o outro através do domínio do eu quero, eu faço, é o que é importante para mim, através de uma dinâmica que olha para o todo sem se anular, sem se restringir, que isso também não é positivo, buscando o caminho do meio, para que como humanidade a gente possa se direcionar para um avanço espiritual, um avanço tecnológico, porque não também, né, de projeção de futuro, a partir com certeza de um eu muito mais fortalecido, a partir de uma essência divina daquilo que a gente veio fazer de fato. Você pode usar então isso que eu falei para vocês com essa correlação dos nodos do nodo norte em Áries com o nodo sul em Libra para olhar para as tuas dinâmicas pessoais de liberação kármica. Então, onde está a tua Lilith pessoal do teu mapa pessoal? Qual signo que ela tá? Quais são as sombras que você percebe que você evoca desse signo? Né? Então é observar como você está projetando isso na sua vida. Observa onde está o seu nodo norte, onde está o seu nodo sul. Lembrando que eles estão sempre em graus opostos, né? Então perceba qual que são as coisas que você reconhece, que você traz desse nodo sul, que tu sente que às vezes é aquele calcanhar de Aquiles, aquele ponto que te puxa para trás, que tu sabe que tu traz como característica, mas tu não lida muito bem com aquela característica, seja porque você não consegue se projetar na característica ou porque você encara ela como realmente uma sombra dentro de você, uma coisa que você não vê como qualidade, e como que essa cabeça, esse nodo norte que você tem pode te ajudar a projetar e a maneira que isso impacta nessa Lilith, que vai fazer com que essa Lilith resplandeça, né? Transmute essa dificuldade, essa sombra. Você precisa reconhecer a sombra em você. Nós não somos feitos apenas de luz, para que você possa então fluir na vida com todas as tuas habilidades e capacidades.
Nossa senhora, em que ferramenta que eu acabei entregando aqui para vocês? Essa daí foi de brinde de verdade. Pessoas que trazem nó do norte, nó do sul, nesse posicionamento Áries e Libra, com certeza vão sentir que a sua vida está tomando um redirecionamento. Você sente que a sua vida está tomando um novo rumo, porque é justamente isso que esses nodos fazem, né? Traz essa projeção de futuro para nós como indivíduos e também para a humanidade. Se você traz planetas importantes em Áries, se você traz planetas importantes em Libra, também você deve sentir toda essa energia com muito mais força. É interessante que a gente leve toda essa dinâmica e toda essa movimentação como uma grande oportunidade de redirecionar os nossos passos. Como eu falei, não tem como a gente mudar o mundo, mas o pouquinho do mundo interno que a gente muda já faz uma reverberação que faz uma grande diferença. Acredite nisso. Não dá para esperar que o mundo mude simplesmente olhando da janela e reclamando que nada muda. Minha nossa, eu falei demais, muito mais do que eu tinha planejado falar, sem dúvida alguma. Esse vídeo acaba que era para ser um vídeo simples, só para falar sobre essa mudança dos nodos lunares. Acabou virando uma mini aula de análise kármico do seu mapa. Então, ó, foi presente, hein, gente? Valoriza aqui essa bruxa, dá teu like aí, compartilha com os amigos, né? Porque essa veio de brinde mesmo, uma mini aula para vocês. Espero que vocês usem isso no mapa de vocês, usem isso para a vida. Eu espero não ter deixado tudo confuso e também espero não ter me perdido e conseguido trazer para vocês tudo o que eu queria trazer dentro desse vídeo. Então, compartilha, ajuda, incentiva aí o trabalho dessa bruxa, mas a verdade é que eu quero mesmo é que vocês possam usar dessa ferramenta para melhorar cada vez mais o direcionamento e a fluência na vida de vocês. E eu espero realmente que esse vídeo venha a agregar, porque a gente está passando por um processo de transição, mas de muita importância e de oportunidade de evolução, não só como indivíduo, mas como humanidade também. E olhar para tudo isso como um presente. Eu sei que com tudo isso acontecendo e com esses pontos também que eu trouxe de que talvez a gente não esteja tão evoluído como humanidade ainda, mas é ver que quando o universo faz isso, quando os astros mudam, eles estão nos dando de fato essa abertura para que a gente faça diferente. Então não dá para ter medo diante das oportunidades que colocam pra gente. O medo pode até bater, mas acima de tudo a gente tem que ter a iniciativa para fazer um pouquinho diferente a cada dia para que a gente possa então ver o efeito. E se a gente não puder ver efeito, pelo menos as próximas gerações possam ver através do movimento que foi feito pela gente. A mudança tem que começar hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês de uma forma leve e clara, porque é justamente isso que a gente está precisando agora, de clareza e leveza. Bom, se você chegou até aqui, eu te agradeço muito por me ouvir, por receber todos esses conselhos. Escreve aqui embaixo a frase "equilíbrio é tudo", para eu saber que você foi um guerreiro e chegou até o final. Não esquece de deixar o teu like, apoiar o meu trabalho aqui, não custa nada, né? Deixar um like, manda para os amigos também que você sente que vão precisar ouvir esse movimento que está aí reverberando sobre as nossas cabeças. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Teremos muitos outros vídeos, afinal de contas as coisas estão movimentadas aí pelo céu. E me segue também lá no Instagram para não perder nenhum conteúdo, apesar de que eu tô um pouquinho xoxa lá, mas eu pretendo voltar logo em breve. Por lá é @Dani_Bruxeza. Eu vou ficando por aqui, vibrando, rezando muito para que a humanidade possa encontrar esse ponto de equilíbrio onde a gente possa resgatar toda a gentileza, toda a harmonia que existe dentro da gente, para que a gente possa se projetar como esse eu dinâmico, fortalecido e cheio de possibilidades que todos nós temos como seres divinos. Um beijo da bruxa e até a próxima!